Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É uma honra receber essa reciprocidade de um cumprimento, de uma saudação tão pura, tão maravilhosa. E queremos aproveitar o ensejo para também cumprimentar os que nos visitam. É uma honra tê-los conosco nesta noite. Sintam-se absolutamente à vontade entre nós para que juntos possamos adorar esse Deus, como já estamos fazendo através dos louvores, já exarados desse ministério lindo de louvor, tem sido uma bênção para a igreja. Queremos também agora abraçar o internauta que interage conosco. É uma alegria, uma honra tê-lo também como partícipe desse culto maravilhoso, que com certeza irá nos enriquecer e nos abençoar mais uma vez. Muito bem, nesta noite a temática dominical está posta e é: a misericórdia triunfará sobre o juízo. A misericórdia triunfará sobre o juízo. Então vamos com muita atenção, com muito detimento em termos de detença, de observação, lermos essa introdução da palavra do Senhor, que está no livro de Lamentações, do nosso profeta Jeremias. Lamentações fica exatamente depois do livro do próprio profeta Jeremias. Lamentações, capítulo 3. Vamos comer e beber desta palavra. 3 de Lamentações, 22 ao 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, ou renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Te bendizemos, eterno e glorioso Deus, pela tua presença inequívoca, presença gloriosa de um Deus que se reúne com o seu povo, de um Deus que, para não ficar no físico, na carne, teve que ascender, ser assunto aos céus, para que pudesse enviar o seu Espírito Santo, que hoje aqui está conosco, habita em nós e congrega conosco. Que lindo, que maravilhoso esse alcance divino, já desenvolvido, ou já desenvolvida a oração dos 5 minutos, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora que Deus, o Senhor Deus, nos capacite a termos também a mesma visão, o mesmo ritmo, para empreendermos essa palavra já posta no coração do servo, já posta nesta noite para todos nós, para que a ouçamos, para que a possamos viver, praticá-la, para que sejamos sábios, prósperos e íntegros na palavra do Senhor. Muito bem, quero repetir essa leitura para que tenhamos um domínio sobre ela. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Muito bem, queridos. Então, todos nós conhecemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todos nós sabemos que Deus é justiça, é amor, é a verdade, é o caminho, é a vida, é a sabedoria. Todas as grandiosas, valorosas menções de vigas mestras de todo o conhecimento são próprias e são o próprio Deus. Deus é amor, não só tem, mas é o amor. Deus não só tem, mas é a própria alegria, a justiça e também a sua misericórdia é infinita. E eu dizia no início, agora desse primeiro momento, de que
Deus é justiça. Agora imaginem e imaginemos juntos algo sensacional, algo aprazível, algo glorioso. Amados, se a justiça de Deus fosse absolutamente inflexível, se a justiça de Deus fosse absolutamente implacável, se a justiça de Deus fosse retiliniamente, deixa eu ser redundante, implacável e inflexível, onde estaria o homem? Onde estaríamos nós? Então, repare que coisa tremenda. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, obviamente, que se Deus apenas tivesse, porque ele tem, uma justiça retilínea, totalmente implacável, e ele tem, e essa justiça fosse absolutamente inflexível, todos nós estaríamos mortos. Todos nós seríamos condenados ao inferno. Todos nós, além de perdermos a salvação, não teríamos como sobreviver diante dessa justiça gloriosa, que é dele, que vem dele, que é só dele. Mas é lindo porque ele nos olha e nos conhece a estrutura e sabe que somos pó. Sabe que a nossa estrutura, o Deus vivo sabe que a nossa estrutura é falível, é efêmera, portanto passageira, é muito frágil. Então ele coloca e olha para mim, para você, e sempre nos olhou assim, nos colocando como seres que diante de sua justiça e o foco e a lente da retidão justa dele, ele me olhou e disse: eis ali um miserável. E esse miserável eu vou trazer para o meu coração, para o meu cardio, para a minha cardio. Misericórdia, cardio, córdia, miserável, trazido para o coração de Deus. Então, ele nos olha, ele percebeu que Davi pecou, que Davi tramou, que Davi conjecturou. Há um momento em que Davi diz: a multidão dos meus pecados. Olha a sinceridade do servo. Na multidão dos meus pecados. Um rei, amados, dizendo que tinha multidão de pecados. Significa dizer, amados, que além de conjecturar e estruturar a morte de Urias, a posse da Batseba, ele trouxe consigo tantos soldados, tantas pessoas, para que fizessem parte do plano do ardil dele, que ele disse a Deus: Senhor, tem misericórdia da multidão dos meus pecados. E Deus o amou, e Deus o trouxe como miserável para o seu coração. Deus pegou Davi, o viu miserável, e o trouxe para o seu cardio, para a sua válvula cardial, para o seu coração, e ele então diz na sua palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amados, não for a sua misericórdia, nenhum de nós aqui estaríamos. Nenhum ser humano subsistiria, suportaria tamanha retidão, tamanha inflexibilidade, tamanha dureza e tamanha força de uma justiça que é implacável, que é inquebrantável, que é infalível e que é imorredora. Então é lindo quando ele nos trata dessa forma, para que saibamos, amados, que devemos ser humildes, para que reconheçamos que somos falhos. Quando eu digo falhas, erros, eu estou eximindo esses termos de pecado. Pecado é algo mais grave, é urdidura, é rudição, é armação. Então, olha que coisa linda. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, olha que coisa linda, não tem fim. Oh, glória, aleluia mesmo, porque as misericórdias dele são incontáveis, não tem fim. Ou seja, não há um momento em que Deus diz: olha, parou, agora ponto final na minha misericórdia. A não ser, no caso,
daquele que se torna réprobo, que passa a odiar a Deus, que passa a atribuir as obras de Deus a Satanás e vive como se ele, o Deus vivo, não existisse. Esse réprobo, esse se torna reprovável, detestável, e o Senhor então aplaca e retira dele a sua misericórdia. Afora isso, todos nós estamos sujeitos às misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Renovam-se cada manhã. Significa dizer que a cada manhã, que a cada momento em que você abre os olhos, que você respira, que você pensa, entenda que você está fazendo esse ato, porque a misericórdia do Senhor tem estado contigo, comigo, conosco. Nesta noite, entendamos que as misericórdias dele renovam-se cada manhã. Não é a cada, é cada manhã. Por isso vamos aplaudir esse Deus. Louvado seja o seu nome, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele é fiel, amados. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Já falou ainda agora a ministra de louvor, Larissa, que o Senhor é o arrimo da nossa sorte. Que coisa linda. Então ele fala: grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele como o Senhor. É para os que esperam por ele. Amados, preste atenção. Para a alma que o busca, como é o Senhor para aqueles que esperam nele, como é o Senhor para aqueles que o buscam. Então entendamos que nós somos adoradores de um Deus que, além de ser extremamente justo, é extremamente misericordioso. É extremamente capaz de se compadecer de nós e de nos darmos sempre uma nova oportunidade, sempre um novo recomeço, um novo começo. Que é recomeço? Um novo começar. Então, quando nós dizemos que a misericórdia triunfará sobre o juízo, esse é o texto, ou é a temática, perdão, melhor dizendo, a misericórdia triunfará sobre. Entenda algo, esse juízo aí não é juízo final. Esse juízo aí não é o juízo do grande trono branco. Por quê? Porque sequer nós passaremos por ele. A Bíblia diz que quem crer no Senhor, como diz a sua palavra, não entra em juízo final, em julgamento final. Esse juízo aí é censo, é processo, é confronto, é avaliação, é regra de medir, é sempre alguma situação em que eu, você, Priscila, Anderson, o nosso Eduardo, o nosso amado Dantas, passamos por um crivo e o Senhor nos analisa e nos coloca em xeque para nos condenar nunca, mas para nos perdoar. Então o juízo aí é todo momento em que Deus traz a lume, chama ao processo um momento de desentendimento, um momento em que se precisam avaliar as coisas. E ele então diz que nesse momento a misericórdia triunfará. A misericórdia sairá vencedora. Então entendamos que todo consenso, toda reunião, todo consenso, eu estou dizendo vários, todo processo, toda a visão consensual só terá vigor e só vem de Deus se nela triunfar a misericórdia. Porque o Senhor nos vê assim. Porque as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Então, nessa noite, eu já pego essa temática para diluir, para dirimir qualquer dúvida. É o juízo não final. É o juízo de senso, de ato, de processo, de trazer a lume, de nos colocar em parte ou a parte, ou nos confrontar com a sua palavra. Muito bem. Amados do Senhor, dando continuidade, obviamente, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 17, diz algo maravilhoso. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno
como grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Deus aqui e Moisés aqui estava falando com o povo, como líder, como aquele que tinha a linhagem sacerdotal, estava no comando do povo. Olha que coisa linda. Não sereis parciais. O que é parcial? Pender para um lado. Não seja parcial. Ou seja, não seja parcial significa seja imparcial. Então, olha que coisa linda. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, aqui em todos os setores, está na indústria, no comércio, no nível empresarial, na igreja, liderança, membresia, ouvireis. Olha que coisa linda. Ouvireis tanto o grande quanto o pequeno, não temereis a face de ninguém. Porque, amados, veja bem, a Bíblia fala em face de chumbo, em face de ferro. A Bíblia fala que o rosto deles são hostis, mas na igreja, com a igreja, não existe isso. Às vezes a pessoa, e não aqui, em nome de Jesus, isso não existe no meio do povo de Deus, te olha com a cara tão feia para ver se te impõe medo. Mas o Senhor está dizendo que não terá medo de cara feia. Você vai enfrentar quem quer que seja, grande ou pequeno, sem parcialidade, ou seja, dentro da justiça divina. Mas o que é que vai triunfar no final? A misericórdia, o perdão, o amor que cobre multidão de pecados. Muito bem. Então ele fala assim: olha que diz e o que disse Moisés, porque o juízo é de Deus, a sentença é de Deus, o veredito é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. É por isso que existe uma liderança, é por isso que existe um corpo sacerdotal, é por isso que existe um sacerdote, é por isso que existe, amados, sempre aqueles que poderão dar um veredito de Deus para qualquer situação. E quando essa questão é dada em qualquer situação, sempre, sempre e sempre a misericórdia vai triunfar. Louvado seja o nome do Senhor. Não significa dizer que Deus tem frouxidão. Não significa dizer que Deus violentará a sua justiça. Não, não. Significa que ele vai ter compaixão. Ele vai se compatibilizar e ter misericórdia de mim, de você e de todos nós. Você que nos assiste internauta, isso é para você também, é para todos nós. Muito bem. Diz assim, primeiro de Crônicas, primeiro livro dos Crônicas, 16, 14. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. A terra está impermeabilizada. A terra está permeabilizada com a justiça e os juízos de Deus. Ele é o Senhor, ele é o que nos comanda, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Que bênção, que bênção e que bênção. No Salmo, e nos Salmos de número 1, versículo 5, diz algo maravilhoso. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, olha que coisa linda que o salmista diz lá no início, Salmos 1, 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Qualquer deles, e o perverso que vai ao juízo final, é que não prevalecerá mesmo. E olha o que ele arremata, dizendo com muita categoria, com muita segurança, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, na régua de medir, no confronto, nem os pecadores na congregação dos justos. Os são justificados e foram justificados pelo Senhor. Nos Salmos 19, algo glorioso. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos verdadeiramente igualmente justos. Eu estou lendo corretamente? Não, então vamos lá. Salmos, o que eu falei?
19:9. Então, vamos corrigir rapidamente. Muito obrigado. Às vezes, como eu falei, eu me atrapalho com minha própria letra. Então, vamos lá? Alguém localizou já? Agora é 19:9? Perdão. Não, mas aqui está 19:9, eu que falei errado. Amém, Marca, amém, meu amado Anderson também. Então, 19:9, eu falei 19:19, não existe, né? 19:9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, tudo com o Senhor é límpido, é transparente, é reto, é maravilhosamente, gloriosamente verdadeiro, e todos são igualmente justos. Juízos, tudo que ele faz, tudo que ele faz com que tenhamos a ele temor, é límpido. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Dizer-te algo, igreja, e vou dizer-te com segurança. Se você tem um temor real, verdadeiro de Deus, esse teu temor é límpido. Deus te olha como um ser transparente. Deus te olha e vê em ti falhas, acertos, virtudes, e sabe que tu sempre propugnas e optas pela verdade. Isso é que é lindo no Senhor. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Às vezes, não aqui, repito, em nome de Jesus, mas até pregadores se arvoram, dizendo, não, no casal, exalte, não vá nunca contra. Não. No casal tem que ter verdade, irmãos. Amém? Eu e minha esposa somos assim. Ela me aconselha às vezes, e hoje foi um dia maravilhoso entre nós, onde a verdade prevalece. Nós não podemos ser coniventes com a mentira, coniventes com a inverdade, coniventes com a injustiça. Isso não vem de Deus. Amém? Então, cumplicidade é límpida. Cumplicidade é santa. Cumplicidade é na palavra. Muito bem, glórias a Deus. Estamos em rota de andamento. Amém. Glórias a Deus. A igreja está risonha hoje. Isso é uma bênção. Glórias ao Senhor. Queridos, Êxodo, já falando Ezequiel, misericórdia. Êxodo 33:19, minha amada e linda esposa, pastora Nayuf. Se tiver errado aí, ela vai se virar agora, mas está certo. Êxodo, minha linda, 33:19. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Oh, glória, muito obrigado, pastora. Essa leitura corretíssima mesmo. Respondeu-lhe, Deus está falando com quem? Moisés. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor é maravilhoso, ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Pastor, isso é óbvio, mas o que quer dizer? Aquele que clama, aquele que reconhece, como Davi, coloque outros aí, Senhor, reconheço, sem o teu espírito não sou nada, renove em mim, restaure em mim, Senhor, há arrependimento, irmãos, há retorno, então Deus vai e se compadece de quem se compadece, terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Então, nessa noite, deixa eu dar-lhes aqui uma notícia. Você que adora a Deus, seja qual for o juízo, seja qual for o julgamento, seja qual for o confronto, seja qual for a reunião, seja qual for a régua de medir, tu, Jussivaldo, tu, Edson, tu, Carla Lobato, tu, Orlando, nós prevaleceremos em juízo. É uma promessa do Senhor, porque o Senhor estará com você. Se você estiver na verdade, no arrependimento, a misericórdia dele te cobrirá. E tu triunfarás em juízo. É uma questão bíblica, fundamental e maravilhosa. Muito bem. Então, leu-nos muito bem a nossa amada pastora. Respondeu-lhe o Deus a Moisés: farei passar diante de ti toda a minha bondade. E também proclamarei o nome do Senhor.
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ministro Anderson, o volante aí atento, Isaías 54, de 7 a 8. Isaías 54, de 7 a 8. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Aleluia. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Oh, aleluia! Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face. Por um breve momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, há momentos que Deus nos trata com indignação. Há momentos que Deus nos trata rigidamente, nos disciplina, nos açoita com vara, como filhos amados que somos dele. Mas quando ele faz isso e percebe no ser açoitado, no ser disciplinado, no ser corrigido, humildade, reconhecimento, o Senhor abranda, o Senhor atenua, o Senhor arrefece a sua inflexibilidade, a sua justiça pontiaguda e passa a te ver com olhos de misericórdia. Isso é lindo, igreja, isso é maravilhoso. Misericórdia, no latim, para mim, é uma das mais. Tem várias visões em hebraico, grego, mas eu amo a do latim, misericórdia. Pegou o miserável e colocou no seu cardio, no seu coração, trouxe o homem para o seu sentimento. Ou seja, se eu pensasse somente em mim, eu clamaria, tiraria todo o oxigênio da terra, tiraria o espírito que dei ao homem e ele expiraria e a humanidade morreria uma. Então ele é misericordioso. E por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um breve momento, mas com misericórdia eterna, já lida pelo Anderson, essa leitura linda, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ele é nosso dono, ele é nosso Senhor, e foi quem nos redencionou, ou redencionou na cruz, ele é o nosso expiador, ele é o nosso Salvador. Oh, glórias! Então, jamais pensemos num Deus irado, num Deus tão iracundo que não possa trazer o homem para o seu coração. Muito pelo contrário, ele é expert, ele faz muito isso. Por isso que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Aí mesmo em Isaías 54, Eduardo Guerra, o nosso exímio ministro de louvor dos devocionais também. Eduardo Guerra, leia por gentileza, meu amado. Isaías 54, 10. Amém. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Oh, glórias! Amados, eu nunca vi a força de expressão, nós nunca vimos como força de expressão tamanha misericórdia, tamanho amor, como é o de Deus. Ele é muito justo, ele é justo ao extremo. Na leitura muito bem feita pelo Eduardo Guerra, 54:10, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. O Senhor se compadece, o Senhor te ama, o Senhor me ama, o Senhor nos ama, e o Senhor nos atrai com os seus braços de amor e com as suas infinitas misericórdias, que são a causa de não sermos
consumidos. Rota de conclusão, preste bem atenção agora, amados, nisso que é muito simples, e eu falei bem no início, mas que pode passar despercebido. Até quando a verdade da palavra de Deus se impõe para nos disciplinar, o amor, o caráter cristão genuíno cobre multidão de pecados para perdoar, para usar de misericórdia. O que significa, mesmo que tenhamos a verdade, mesmo que sejamos detentores da majestosa realidade, na hora da disciplina, na hora de colocar a justiça a lume, o cristão genuíno, ele cobre multidão de pecados, ele usa de misericórdia. Então repare que a misericórdia, quando é usada, ela abranda, ela ameniza, ela atenua, ela favorece quem exerceu misericórdia. Isso não significa, por favor, atenção, isso não significa que a minha misericórdia, a nossa misericórdia, vá tirar a justiça de Deus daquele que foi disciplinado. Não. Muito pelo contrário, arrefece, atenua, minimiza, favorece e nos faz vitoriosos porque nós usamos de misericórdia. Quando você usa de misericórdia, a Bíblia diz que você alcançará, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quando você num confronto, num senso, num juízo, tiver misericórdia, o Senhor te vê como misericordioso. O Senhor te vê, esse é um homem segundo o meu coração. Esse é um homem que está exercendo perdão, que está exercendo misericórdia, que está cobrindo multidão de pecados. Isso retira do infrator a culpabilidade? Não. São brasas vivas, mas acima de tudo Deus quer dele também, e quer dela, quer do ser humano que for assim julgado com misericórdia, que venha o arrependimento, que venha o clamor, para que Deus use de sua misericórdia para com todos, porque ele é multiforme, poderoso em perdoar. Então ele quer perdoar e ele tem prazer em perdoar. Mas o que eu quero trazer a lume é que a minha misericórdia não anula a justiça de Deus, mas abranda, atenua, arrefece, faz com que eu seja visto por ele, e ele vai se lembrar de mim, de você, de nós, em qualquer contenda, em qualquer conflito, ele vai ser favorável a você. Você não perderá a causa, irmão, porque ele estará com você. Muito bem. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Então, Tiago 2,3 diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que... Então, se você não usar num confronto, num senso de misericórdia, o Senhor também não terá misericórdia de você num confronto do qual você, eu, nós sejamos vítimas. Ele vai nos deixar à deriva, porque ele vai dizer: para aí, você não usou de misericórdia. Porque o juízo, não o final, tá, amados? É sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Pastor, nós podemos dizer que esse termo de Tiago 2,3 também alcança, reverbera, ecoa para o juízo final? Podemos. Aquele que estará no juízo final e que perderá eternamente a salvação, jamais usou de misericórdia. Jamais. Por isso será eternamente punido. Repito, isso não é para a igreja, isso não é para o povo de Deus. Então, você que está aqui hoje como igreja, não se sinta jamais julgado de condenação. Não se sinta jamais vituperado. Alegre-se, porque o Senhor tem te dado misericórdia. Alegre-se, porque o Senhor é bom e assaz benigno. Quando usamos de misericórdia, não anulamos a justiça de Deus, mas somos ou somamos pontos de misericórdia em nosso favor, em nosso coração, e Deus nos levará em estima e consideração por sermos misericordiosos. Quantos estão entendendo? Em Mateus, capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola, leviana
que proferirem os homens dela, desta palavra, darão conta no dia do juízo. Agora é dia do juízo mesmo, porque pelas tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mas eu quero dizer nessa noite, sem medo de errar, tu já és justificado. Sobre a tua vida está a justiça, a misericórdia do Senhor. E repito, não se entristeça, não nos entristeçamos, sejamos sempre fiéis, porque aquele que usa de misericórdia, Deus usará de misericórdia. Mas existe um texto, eu já ia parar, mas tem um tempinho, alguns segundos, 1 minuto, e quero trazer à baila. Tiago 2, só para que a gente feche, como diz o nosso linguajar, com chave de ouro essa palavra. Tiago 2, de 12 a 13. Vamos ler de uma, como diz o outro, de uma pancada. A nossa presbítera Andresa Guerra lerá Tiago 2, de 12 a 13, e eu repetirei. Tiago 2, de 12 a 13. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oh, aleluia! Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vivemos a lei da liberdade, queridos, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nessa noite, Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua misericórdia em nós triunfa sobre qualquer julgamento, triunfa sobre qualquer senso, triunfa sobre qualquer processo de confronto, porque a tua misericórdia triunfará sobre o juízo e ninguém poderá, a igreja, te suportar. Ninguém será contra ti em juízo, porque o Senhor será o teu guardião, será o teu Deus, será a tua proteção. Aplaudamos esse Deus.